sexta-feira à tarde e eu quero bater um papo com vocês sobre a retomada do crescimento do nosso país. Quero fazer uma consideração sobre a Argentina também. Minha gente, a Argentina está quebrada. O neoliberalismo do Fernandes e do Massa desmontaram a Argentina. O Milei se elegeu com uma vigarice diante de um povo que estava desacreditado da política e dos políticos. A Argentina hoje não tem outra saída no curto e no médio prazo a não ser tomar dinheiro. E eu acho que esse dinheiro vem dos Estados Unidos, tendo como contrapartida a entrega de todas as suas riquezas. Ela vai se transformar numa colônia, sem moeda, sem soberania e sem nada. Mas aqui no Brasil, o que nós podemos fazer? Tem solução? O Brasil tem. Nós temos uma boa reserva externa ainda, uma reserva importantíssima em dólares. As reservas brasileiras são significativas. E eu lembro o que fez na Alemanha aquele famoso economista Horace Greeley e Armas Schacht. Ele, num determinado momento, acabou com a predominância absoluta do mercado financeiro. Ele era um liberal, mas quando dominou a economia, ele se transformou num alemão. E nós precisamos de gerentes da nossa economia que sejam brasileiros antes de tudo. O que o Schacht fez? Ele, dominando o Banco Central, ele reduziu os juros da dívida pública a quase nada. E os grandes capitais alemães disseram o seguinte: nós vamos ser transformados em pó, isso não pode ser assim. Ele disse: não, vocês terão uma oportunidade. Ele criou uma moeda, ele não emitiu, chamava-se MEFO, principalmente dirigida para o financiamento do setor metal-mecânico. O Estado alemão garantia uma remuneração daquela moeda de 4,5% ao ano, o que era muito bom. Todo mundo entrou nisso. E com esta moeda, o Estado investiu na infraestrutura, as autobans, o setor metal-mecânico, e depois se ampliou isso para o crescimento da Alemanha. Aquela derrubada dos juros do Banco Central alemão no financiamento da dívida pública derrubou a inflação da noite para o dia. Isso pode acontecer no Brasil também. Eu imagino que o Lula devia ter utilizado a sua prerrogativa e dissolvido a presidência do Banco Alemão. Tomava conta do Banco dissolvido a presidência do Banco Central, perdoa aí o trocadilho, e colocado numa diretoria decente, colocando uma proposta de desenvolvimento do Brasil que o Senado não poderia recusar, nem a Câmara. Ele estaria lançando também uma moeda não moeda, um título público para o financiamento do crescimento da infraestrutura. Então, esse dinheiro todo acumulado pelo capital financeiro teria que sair dessa ciranda financeira de ganhar improdutivamente e teria que ir para a produção, garantido pelo governo federal. Senão ia virar pó mesmo, porque não haveria mais esse juro absurdo que o Banco Central proporciona na mão do capital financeiro. A Alemanha fez isso, nós podíamos fazer também. E podíamos criar também e resolver o problema dos fundos de aposentadoria. Nós podíamos criar uma especialidade nesse processo dessa moeda pública emitida, dessa emissão, dessa letra pública, para os fundos de pensão. Então, a inflação do país estaria a 3%, nós poderíamos dar, vamos dizer, 3,5% para os fundos de pensão entrarem nisso. Eles teriam uma remuneração segura, garantida pelo Estado, saíam deste horror da vigarice dos investimentos a que são politicamente induzidos e que só fazem perder dinheiro, e nós estaríamos alavancando de uma forma poderosa o crescimento econômico. Eu acho que talvez aí 30% dos recursos do mercado, um terço, deve ser dos fundos de pensão. Então fica aqui a minha ideia. Tem saída, precisa governo, precisa força, precisa um governo que fuja das pressões do mercado financeiro. Minha gente, não há outra maneira disso funcionar. Mais tarde vou fazer um comentário também sobre o voto do Jacques Wagner. Ou melhor, faço aqui já, economizar tempo.
o voto do Jacques naquela proposta que impede que o juiz singular, o ministro do CSTF, derrube uma lei e tudo mais, é razoável. Ela não é de esquerda nem de direita e eu não vejo como retaliação de nada. O colegiado do Supremo Tribunal Federal é um colegiado. Então não tem cabimento que um ministro só possa liquidar uma lei. E lembrem-se que quando a Dilma quis colocar o Lula na Casa Civil para evitar aquela caminhada do golpe, um despacho monocrático do Gilmar impediu que isso acontecesse. Então, é razoável que o colegiado se pronuncie em decisões que têm repercussão geral no Brasil. É claro que fica mantido o habeas corpus de um juiz só, né? No caso, por exemplo, de uma sentença criminal, de um problema dessa natureza. Enfim, existem maneiras do Brasil avançar. Agora, não vejo naquela votação do Wagner uma guerra contra o Supremo Tribunal Federal. Realmente não vejo assim. E mais do que isso, acho que algumas medidas que disciplinem os exageros do Supremo Tribunal Federal são necessárias, são razoáveis. E os ministros do Supremo Tribunal Federal que pensarem mais no Brasil do que no seu poder pessoal estariam participando disso e fazendo sugestões criativas e inteligentes para que voltemos a uma normalidade democrática do Brasil sem exageros dos poderes da nação. Uma boa tarde, minha gente. Um abraço a vocês. Faça algum comentário sobre o que eu disse, para mim ter certeza de que entrei num caminho certo, se vocês entenderam, e se eu estou errado, me digam por quê. Me ajudem a pensar o Brasil. Um abração do Requião.